amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, que é o Marcelo Amaral do BMGA 10mm, e hoje nós vamos fazer aquele vídeo esperado que eu prometi para vocês aí no último vídeo. Nós vamos falar sobre essa belezura que está aqui na mesa hoje, que é o Smith Wesson 586 de 6 polegadas de cano, onde eu mostrei da última vez, e a gente vai falar um pouco sobre a arma. Vamos fazer uma comparação também com essa outra belezura que está aqui, que é o Colt Python 6 polegadas também, e vou mostrar para vocês o rendimento desta arma e do Colt Python, das duas, no stand de tiro, a distâncias de... Fizemos testes, né, com distâncias em yards. Depois eu vou converter em metros para vocês, mas em yards foram feitos testes de 10, 15 e 20 metros. Yards, desculpa, 10, 15 e 20 yards. Que, para vocês terem uma ideia, um yard é, se eu não me engano, 0,91 metro. Então, um yard é quase 1 metro. Então, é bem próximo, mas eu vou colocar, vou fazer a descrição exata da distância em metros, para que vocês possam ver o rendimento e agrupamento do Smith Wesson e também do Colt Python. Então, tá aqui na mesa, tô curtindo um cafezinho enquanto a gente faz esse vídeo. Antes da gente entrar no vídeo propriamente dito, eu quero só dizer para vocês que estamos em período de eleição, não podia deixar de mencionar isso. Vocês podem dar uma olhada aqui na minha mesa, as coisas que eu gosto, que estão aparecendo aqui, e as coisas que estão atrás de mim, que vocês estão vendo aí. Vou colocar aqui em foco algumas coisas, e tudo isso que eu tenho aqui, que eu vou dar uma panorâmica rápida para vocês, é exemplo de um país que respeita a liberdade individual, né? E é isso que a gente quer para o nosso país, e é por isso que a gente está lutando. Então, eu moro na Pensilvânia, como muita gente sabe, eu moro aqui na Pensilvânia, e no dia 2 de outubro fui então daqui até Nova York, que é um outro estado, para poder votar, porque só lá a gente tem uma embaixada brasileira, e estava absolutamente lotado. Tá? É incrível a quantidade o quanto a gente se conscientiza do nosso dever cívico uma vez que você sai do seu país. Foi tocante, foi bonito de ver e foi muito bom. E agora, com certeza, estaremos lá também no dia 30 para confirmar isso que a nossa vontade, que já ficou clara na última eleição, no último pleito, e confirmar e ter certeza que nós vamos ter mais 4 anos de liberdade sendo respeitada no nosso país, e com coisas desse tipo aqui, para que a gente possa sempre ter cada vez mais, e que vocês também possam ter. Então, acabou o rant político, agora, curtindo o cafezinho aqui, vamos falar um pouquinho disso que está aqui na mesa. Eu quero agradecer aí a participação de todos vocês. Eu sei que os meus vídeos são bem esporádicos, são bem raros, mas eu adoro fazer e tento conciliar eles da melhor forma possível. E agora finalmente estamos fazendo esse que a gente já havia prometido. Então aqui está esta belezura que é o Smith Wesson 686 de 6 polegadas. Aqui vocês podem ver que ele está com snap caps. Eu vou tirar os snap caps para mostrar para vocês que são snap caps, e vou retornar eles de novo no revólver para que a gente possa testar gatilho. Então aqui é um revólver com capacidade para 6 tiros em 357 Magnum, que também pode utilizar o 38 especial. Então eu na verdade não tenho nenhum revólver em 38 especial, e também não tenho nenhum em 44 especial. Eu tenho vários 357 Magnums e vários 44 Magnums que tem dupla função, né? E eu já ouvi também, nunca aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, a gente escuta muito sobre utilização de 38 especial em revólveres 357 Magnum, com a tendência e o risco de provocar erosão na parte interna da câmara, da câmara, né, de cada chamber, cada câmara que você tem, que são seis câmaras dentro desse cilindro. E há quem diga, eu escutei já no Brasil várias vezes pessoas dizendo que a utilização de 38 especial
muito em revólveres assim, pode causar erosão naquela região onde termina o estojo e começa o projétil. Aqui nos Estados Unidos isso não é conhecido. Eu estou aqui há 25 anos e absolutamente nunca ouvi falar desse problema aqui nos Estados Unidos, mas várias vezes já ouvi em canais brasileiros e pessoas do Brasil relatando o acontecido. Como eu disse, eu não tenho 38 especial e eu devo ter 1 ou 2 caixas de 38 especial, não tenho nem essa munição em variedade. Eu utilizaria mais para testar do que para qualquer outra coisa. Eu gosto do 357 Magnum. E daí, mostrando um pouco mais esse revólver, como vocês podem ver aqui na luz, esse é de 6 polegadas, ele é todo laser etched, como a gente chama aqui. É como se fosse uma gravura, mas não é não é profunda, ela é feita a laser, né? Mas eu acho ele muito bonito. Esse revólver, particularmente, falando um pouco da história dele, o calibre tem por volta de 80 anos. Né? Ele foi desenvolvido pelo Elmer Keith, que começou do mesmo jeito que ele desenvolveu o 44 Magnum. Ele também trabalhou bastante com o 38 especial, aumentando a carga, e acabou desenvolvendo o 357 Magnum. Então o calibre já tem bastante tempo, mas a Smith Wesson fez este modelo, começou a fazer esse modelo especificamente em 1981. Né? E os revólveres da Smith Wesson, quando foram lançados, eles tinham algumas particularidades. Por exemplo, eles tinham o cano era preso ao chassi por roscas que tem aqui, mas também por um pino. Então eles tinham um pino que atravessava o chassi, atravessava o cano, e então ele era pinado, vamos dizer assim. Aqui a gente chama de pinned. Além disso, também os revólveres da Smith Wesson tinham o tambor recessed, ou seja, todos os estojos eles não apareciam. Nessa imagem aqui vocês conseguem ver o que seria o culote do estojo. Nos primeiros revólveres da Smith Wesson, esse estojo ele era todo dentro do cilindro, você não via isso. Então ele era, aqui eu não me lembro a palavra em português, mas a gente chama de recessed. Ele tinha countersink, ou eles eram rebaixados dentro do cilindro, então você não via nada. O que aumentava o custo, né? Era uma arma, na época, tinha um custo de manufaturação, acredito que seria a palavra, mais elevado, porque seria mais tempo que você tem que estar com essas partes sendo retificadas em tornos e tudo mais para fazer desse jeito. E também o cão dele tinha, como esse aqui ainda tem, o percursor no cão. Né? Hoje a Smith Wesson não tem mais o percursor no cão, os revólveres da Smith Wesson já não tem mais o percursor no cão, a não ser que você busque a linha clássica da Smith Wesson, que eles ainda fazem, tentando imitar as armas daquele tempo. Mas a linha normal de revólveres da Smith Wesson hoje não tem mais esse percursor no cão. Ele vai ter uma barra aqui com um pino, um percursor aqui, onde o cão pressiona essa barra, que pressiona o percursor, que bate na espoleta e deflagra o estojo, o cartucho. Esse revólver aqui também, como eu falei para vocês, ele foi lançado nesse modelo, o 586, que é conhecido. O 586 aqui é uma designação de um revólver 357 Magnum em aço carbono, como vocês podem ver aqui, né? Então nós temos outros revólveres, temos aqui o Smith Wesson, esse é o 327, por exemplo, tá? que é em aço inox, stainless steel. Então normalmente os revólveres da Smith Wesson que são em aço inox, eles começam com a designação de 6. Esse, por incrível que pareça, esse aqui é o 327, então, ou 627, não me recordo agora, deixa eu ver se o modelo dele diz 627.
Exatamente. Esse é o 627, então começa com 6, porque o revólver é feito de aço inox. No caso, os que começam com o número 5 são feitos com aço carbono, e é o caso desse aqui. Então, 586 seria a designação para o 357 Magnum em aço carbono, e esse revólver, quando foi lançado em 1981, ele foi tendo revisões, e nessas revisões algumas coisas foram mudando. Por exemplo, eles pararam de colocar o pino que atravessava aqui e segurava o cano, né? Era mais um ponto de segurança aqui, né? Além do cano ser rosqueado. Depois disso, eles tiraram começaram a fazer um tambor mais simples, aonde o estojo ele não adentrava totalmente o cilindro, ele ficava, como vocês estão vendo aqui agora, mostrando o culote da munição, do estojo. E daí, meados de 90, eu não sei se foi 93 ou 95, a Smith Wesson fez um acordo com a administração do Bill Clinton, onde eles, para não ter mais restrições, porque a gente aqui sempre teve briga no sentido do governo tentar restringir o acesso a armas de todas as formas. Então, para que a gente não tivesse restrições mais ardidas, eles resolveram fazer um acordo com a administração do Bill Clinton, onde eles colocariam aqui um buraco no chassi, nessa região do chassi aqui, que não sei se a câmera está pegando, bem em cima do liberador do tambor, um buraco que seria aonde você poderia travar a arma, né? Essa daqui, que é uma arma mais recente, tem esse buraco. Eu vou mostrar aqui para vocês vão ver a comparação. Aquele buraquinho ali, certo? Onde você trava a arma e deixa ela inoperante. O que todo mundo odeia, na verdade todo mundo que é tradicionalista de revólver aqui odeia, inclusive a gente tem até um nome bem sugestivo para isso aí, a gente chama de, porque foi na administração do Bill Clinton, o Bill Clinton é o marido da Hillary Clinton, a gente chama esse desenvolvimento aqui, esse acordo, como Hillary Hole, ou o buraco da Hillary, que é o que tem nos revólveres hoje. Então ninguém gosta deles. E daí, como vocês percebem nesse revólver, nós não temos aqui o pino, nós não temos o cilindro da maneira antiga, que recebia recessed, vamos dizer assim, mas nós não temos o buraco. Então, esse revólver ele foi manufaturado antes desse acordo, onde ele continua mantendo o cão com o percursor e sem o buraco de trava, vamos dizer assim, certo? Então, esse revólver aqui, eu não tenho a data dele correta, mas ele foi feito antes desse acordo, que deve ter sido 93 ou 95, por aí. Então, a série foi lançada em 1981, então a idade dele, eu ainda não consegui fazer uma pesquisa profunda para descobrir exatamente a idade desse revólver, mas ele é entre 81 e 93. Né? E por ser um revólver tão antigo, eu acredito que ele está em excelente estado, eu gosto muito dele. Ele é muito bonito, como vocês podem ver nas imagens, né? Ele tem as talas originais, que é o que chamamos de target aqui, e todo trabalhado em 6 polegadas, ele tem um equilíbrio muito bom, é um revólver muito confortável, né? E por ter esse comprimento de cano, você trabalha muito bem o recuo dele, é super fácil de manter o recuo desse revólver, né? 6 tiros de 357 Magnum é um espetáculo, né? E a gente levou para o stand e fez testes, né? E ele é bem compatível, então, com esse que está na mesa, que é o Colt Python. Nós vamos falar um pouquinho dele, né? O Colt Python também tem a sua história, eu diria que é até mais emblemático do que o próprio 586 da Smith Wesson. O Colt Python, um revólver que esteve em produção desde 1955 até, se eu não me engano, eles pararam a produção geral dele em 1999 e depois começaram a fazer alguns edições especiais ou por encomenda e tal, e ficou mais ou menos até 2005, e daí se encerrou completamente. Esse daqui eu fiz a pesquisa e esse foi produzido em 1981. Então nós temos aqui uma arma 81, 91, 2001, 2011, 2022, 40 anos? 40 anos, 41 anos. Né? Então um revólver de 41 anos.
E para vocês terem uma ideia, com o desenvolvimento já desde 1955, esse revólver já saiu de fábrica com uma barra de transferência onde ele não tinha o percursor no cão. Isso aqui não é que ele foi desenvolvido depois, desde o começo ele já foi feito assim, né? E seis disparos também com snap caps. Eu vou tirar uma aqui para que vocês vejam, né? Esse aqui são snap caps. É um estojo, um simulacro, né? Com borracha atrás. E eu deixo ele aqui para que a gente possa testar o gatilho. Né? Então, em termos de gatilho, esse revólver aqui é quase que indescritível. Eu não sei muito bem como descrever a sensação, porque ele foge dos conceitos de um revólver ação dupla. Quando ele tem um certo peso no gatilho, mas é um peso constante, não tem o que a gente chama de stacking, e a quebra da sear, quando libera o cão, é quase que imprevisível. E você vai puxando, e ele te surpreende na hora que ele libera o gatilho, e eu não consigo perceber o que a gente chama aqui de over travel, que é depois que a sear libera o cão, eu não consigo dar a impressão que ele deveria ir mais para trás, mas ele não vai, ele para ali mesmo. Então é uma sensação estranha, e você tem até que se acostumar com esse. Já esse daqui tem um gatilho mais previsível, não é ruim, mas é mais previsível, né? Você também tem uma pressão constante, mas ele tem um pouquinho de stacking, eu percebo. Ou seja, estágios onde ele vai mais rápido e dá uma segurada, vai mais rápido e dá uma segurada. Ainda assim é bem consistente. E quando ele quebra, você consegue sentir no dedo o over travel do gatilho. Então, quando você sente que liberou o cão, você sente ainda o gatilho trabalhar um pouco mais para trás, né? Não sei se dá para vocês perceberem aqui. Eu vou fazer essa puxada de novo. E ele tem aqui, quando ele quebra aqui, você, junto com a quebra, você percebe um drop, uma queda no gatilho um pouquinho mais para trás. No caso do Python, ele tem uma puxada constante muito macio, muito macio. Você percebe agora que puxando um e puxando o outro, ele vai, e quando você escuta o clique do cão batendo no firing pin, no firing pin, mas você não percebe ele liberando no seu dedo, aqui quando você está puxando o gatilho. Então você percebe o cão batendo no percursor, mas não percebe a hora que libera o cão para bater no percursor. Não sei se dá para entender, mas é mais ou menos isso. Teoricamente, isso vai se traduzir em precisão, né? Porque uma coisa que eu aprendi desde o começo, desde quando comecei a atirar, e eu ensino essa técnica para as pessoas que querem desenvolver um pouco mais de precisão. O seguinte, eu quando vou dar essa puxada de gatilho, eu tiros pauseados onde eu estou buscando precisão, mentalmente eu estou exercendo pressão no meu gatilho e pensando, eu não quero que dispare, eu não quero que dispare, eu não quero que dispare. Só que ao mesmo tempo que eu estou pensando nisso, eu continuo mantendo a mesma pressão no dedo do gatilho até a hora que rompe, até a hora que ele libera o sear. E isso faz com que eu me surpreenda com cada tiro, porque na minha cabeça eu tô pensando que ele não vai disparar, e cada disparo que ele dá não me dá tempo de reagir, e eu não antecipo o recuo. Então eu percebo que essa técnica para mim funciona. E daí quando você pega um Python, realmente ele te surpreende. Realmente ele você não precisa fazer esse exercício mental de pensar, eu não quero que dispare, porque primeiro você tem uma pressão constante. Por causa dessa pressão constante, você não consegue definir exatamente onde é que ele vai quebrar, não tem o stacking que eu falei que tem no Smith, e ele libera o cão quando você não está esperando, então ele te surpreende mesmo, né? E é isso. Essas são as particularidades dessas duas armas. Os dois revólveres são em 6 polegadas, os dois revólveres têm capacidade de 6 tiros. O Python não está com os grips original, apesar de eu gostar muito dessas talas brancas. O Smith Wesson está totalmente original.
E nós levamos eles para o stand e fizemos testes, então como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês. E eu acho que eles vão se surpreender. Depois dessa demonstração aqui de gatilho e de como é que as armas são feitas e tudo mais, eu acho que eles vão se surpreender, porque eu me surpreendi também. Eu acho esse revólver absolutamente lindo, os dois, mas eu achava que esse daqui ia dar um banho no 586. E não, foi pau a pau. Eu diria até que esse daqui representou um pouquinho melhor. Mas nós vamos para o stand e eu vou mostrar para vocês os testes que a gente fez. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa era a minha promessa, eu queria fazer esse vídeo há algum tempo. Depois deste vídeo nós temos... eu estou aqui com um Taurus na mesa, esse aqui é um 22. Eu estou com alguns revólveres da Taurus. Onde é que está o outro? Que está aqui. Esse é em 22 Magnum, né? E esse é 22. Então também vou fazer a revisão desses dois aqui. E na mesa também nós temos essa joia aqui, que foi uma das últimas aquisições que eu peguei, que é a Sig Sauer P320 em 10mm. Último lançamento da Sig em 10mm. Ela está aqui ela já vem de fábrica com o corte para você colocar um Red Dot. Esse Red Dot é fantástico, gente, muito bom. O tamanho dela é muito bom, ela tem capacidade para 15 cartuchos, são 15 mais um na câmara, 10mm. E uma arma pesada, portanto tem pouco, o recuo dela é controlável, com gatilho reto. Então já é aquilo de último que a gente tem hoje em termos de 10mm. E ela está aqui num coldre da... Esse aqui é um coldre... coldre com retenção 3. Ele é o fabricante é Alien Gear. E ele já vem pronto para luz. Eu estou aqui com uma luz da Olight. E eu posso tirar essa luz aqui facilmente, colocar uma outra que tem laser também, e ela cabe já direitinho aqui. Então essa é uma arma também que nós vamos fazer a revisão dela. Como eu falei, ela está aqui, ela está travada, é uma retenção, aí você ainda baixa aqui, é mais uma retenção, né? E essa também vai entrar no canal. Beleza, pessoal? Eu quero agradecer aí a presença de todos vocês, muito obrigado por participarem. Mais uma vez lembrando que esse vídeo está saindo entre o primeiro e o segundo turno. Eu não preciso nem reforçar para todo mundo que está vendo aqui a necessidade que a gente tem de salvar o nosso país, né? Não somente por causa das armas, por causa das famílias, por causa das crianças, por causa da segurança. A gente tem visto aí nessa última gestão aí o número de homicídios no Brasil tem caído, graças a Deus, graças a quem está no comando e graças à liberdade e o acesso de pessoas de bem de poderem se defender. Isso é fato, gente, tá? Então eu quero agradecer vocês, agradecer a presença, agradecer o prestígio. Vamos votar, vamos virar esse jogo, vamos fazer aquilo que a gente se esforçou tanto virar uma realidade. Vamos fazer um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. E vamos para o stand, vamos ver como é que esses dois revólveres aqui representaram. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Ok, amigos, aqui estamos no stand, vocês já viram aí o primeiro disparo. Começamos então com o Smith Wesson 586, 16 polegadas, 6 polegadas, não é tão longo assim. E aí foram dois disparos, aí mais ou menos 7 horas. Esse alvo então está numa distância de 10 yards, o que é convertido em 9,14 metros. Aí eu vou dando a distância para vocês. Vocês podem perceber que o meu agrupamento vai ficar o que a gente chama aqui de low left. Normalmente você tem esse low left ou low right quando você está antecipando o recuo, né? Normalmente é aquela que a gente chama de gatilhada. Mas nesse caso aí é
é o conjunto de miras aí, de massa e alça, que precisa dar uma reguladinha, porque você pode ver que o grupo foi absolutamente consistente, né? E então a 9,1 metros foi isso que a gente conseguiu com o Smith Wesson. E agora vocês vão ver o desempenho na mesma distância com o Python. Também está fazendo um agrupamento diferente. O Smith Wesson estava fazendo um agrupamento inferior esquerda, e o Python vai fazer um agrupamento mais ou menos acima do alvo, porque o meu ponto de referência então é aquele ponto vermelho, né, é o bullseye, é o centro do alvo, e vocês podem perceber que ele está agrupando acima, na segunda metade do alvo. E apesar do gatilho ter aquela resposta que eu comentei com vocês, a impressão que me deu é que eu dei um pouco mais de sorte com o 586, e isso vocês vão perceber a via de regra em todos os disparos que nós vamos fazer aí. Então aí estão os dois alvos. O grupo do 586 ficou obviamente muito menor, a uma distância de 10 yards ou 9,1 metros. Ok, agora nós empurramos um pouquinho mais para frente, começamos aí a 15 yards e começamos também com o 586. Então a 15 yards é uma distância de 13,7 metros. Aí já exige um pouquinho mais da concentração, mas ainda assim vocês vão perceber um desempenho muito bom do 586, né? De novo, aí eu não fiz, continuava fazendo meu ponto de referência o centro do alvo. E aí ele está atirando um pouco acima e à esquerda. Agora nós vamos fazer o mesmo exercício com o Python. Podem perceber que os disparos também vão ficar acima do alvo, um pouco mais espalhados entre 11 horas e 1 hora, se você olhar o alvo como um relógio. Está descendo um pouco esse grupo. A essa distância, pessoal, só para a gente ter desculpa suficiente, eu enxergo muito mal. Os disparos que eu faço são mais na intuição do que na precisão. Mas aí vocês podem ver também que o 586, essa distância ficou um pouco melhor. São alvos de 6 polegadas de diâmetro que eu estou usando aí. E agora nós vamos para o último teste que eu fiz, que é a 20 yards. A 20 yards vão ser exatamente 18,2 metros de distância. Começando de novo com 586, 6 polegadas. Aí eu dei uma reduzida mostrando o alvo individualmente, só para poder caber aí o picture in picture. E aí vocês podem perceber também que eu coloquei algumas obreias vermelhas porque eu percebi que eu precisava fazer um ajuste no meu ponto de referência para poder manter os tiros dentro do alvo. Que a essa distância eu estava assumindo que
se eu continuasse usando de novo o centro do alvo, alguns disparos ficariam fora. E aí eu tive o mérito de conseguir colocar todos os 6 disparos dentro de um alvo de 6 polegadas, numa distância de 18 metros, 18,2 metros. E agora nós vamos então para o alvo de cima com o Python. E há que se dizer, pessoal, que esse calibre aqui nos Estados Unidos ele ainda é muito usado e sempre foi muito usado para caçadores, né? Nós temos animais aqui que podem exigir esse tipo de postura do caçador, porque você facilmente hoje, indo caçar um veado, em época de caça, você pode se deparar com um urso ou com um coiote. Eu nunca, na verdade, nunca vi lobos aqui, mas o coiote, ele é bem maior que um cachorro e é perigoso. Então aí vocês viram o desenvolvimento do Python também, pode ver que ficou meio esparçado, mas aí, os 2 alvos. E é isso, pessoal, o teste foi esse, usei munição de 158 grains da Aguila, e a munição não é fraca, semi-jaquetada soft point, e foram esses resultados que a gente conseguiu. Muito obrigado a todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.